a Lourdes. A minha preocupação é o seguinte: títulos públicos, eu penso que é hoje a nossa garantia. Só que, num cenário negativo, imagine, por exemplo, quanto vale um título público de uma Venezuela? Quanto vale um título público de um Cuba? Quanto vale de uma Argentina? Então, que riscos nós teríamos num cenário negativo? Porque todos os nossos recursos estão em títulos públicos agora. Então, é algo que, assim, que me preocupa. Se der uma guerra, se der uma confusão, como nós ficaríamos? Não, isso. Você deu exemplo exatamente. Todo investimento tem riscos, né? Sendo que o título público é o que tem o menor risco, né? Porque nós temos o que a gente chama de risco soberano, né? Quem nos garante é o próprio Tesouro, então acredita-se que o Tesouro não vai quebrar nunca, né? Não há notícias assim de que tenha quebrado em nenhum outro local. Agora, claro, tendo uma situação de uma catástrofe, de uma guerra, né? Nós estamos agora visualizando aí com receio, esses riscos aumentam. Mas ele aumenta, Lúcio, muito mais em outras classes de ativos. Então, se a gente estiver posicionado em bolsa ou em outras classes de ativos que sejam, o risco também terá e terá numa bem maior, né? Será bem maior do que o risco que a gente está levando aqui para esse risco soberano que a gente fala que é dos títulos públicos, porque quem está nos garantindo é o próprio Tesouro, né? Que ele vai ter que voltar com esse recurso para a gente lá nas datas dos seus vencimentos. Então, o risco é minimizado, mas claro que sempre tem. Por isso que a gente tem que estar acompanhando, monitorando tudo o que está acontecendo. Mas ele é bem menor, né? Por que que nós estamos indo para eles? Porque ele, se você pegar na escala nossa, na matriz nossa de risco, ele é o 1, né? É o bem, não é o 0, mas é o 1, é o bem, é o menor risco possível que nós temos no mercado. Obrigada. Mas não podemos, você tem razão, não podemos achou que está tudo lá em título público e descuidar e vir trabalhar aqui de bermuda e camiseta, como a gente fala de vez em quando. Não pode, não pode, tem que continuar o tempo inteiro em alerta. Ricardo, Emir, que está na NIPA também. Eu falo até por um grupo que nós temos na NIPA, que são do REB BD. Já numa reunião que a gente teve de diretoria, onde estava o presidente Gilson, em 2022, naquela oportunidade já foi falado que este plano tinha não só reserva matemática, como reserva especial, que é a que, depois do terceiro ano com superávit, seria distribuída aos beneficiários. Isso já teria acontecido em 2025, porque se 2022 já teve superávit com reserva especial, essa pergunta que eu tenho uma vez incorporado ao novo plano, isso tudo vai ser resolvido antes dessa incorporação? Não seria este ano o caso de fazer a distribuição da reserva especial? Boa pergunta, e é um bom problema que a gente vai ter no próximo ano, não neste, tá? Porque nós não tivemos, pela regra lá, são 3 anos consecutivos. Então, você teve alguns anos que não tiveram. Teve o ano passado, eu não lembro qual foi o resultado de 22, mas o ano 23 nós tivemos, e aí já começou a formar reserva especial. 24 também tivemos, já ampliou bastante a reserva especial. E em 25, tudo indica, pelos resultados aqui, nós vamos ter pelo terceiro ano consecutivo. Então, formando essa reserva especial. Então, primeira coisa, quem é do REB assistido, apesar de ter a incorporação, ele vai continuar como REB aposentado, lá, pensionista, tá? Não vai mudar, nós vamos, o que a gente chama aqui de subclasses, camadas. Então, a gente vai ter submassas. Nós vamos ter essa massa aqui, que é do quem já está aposentado pelo REB ou pensionista. Então, não muda. Quem está aposentado, pelas regras do REP, eu estou aposentado, não vai mudar nada. Quem está na ativa, que vai fazer esta migração, tá? Então, não muda. E essa que você está falando é exatamente para os assistidos, né? Para os aposentados e pensionistas. Então, esse ano a gente vai ter, pelo terceiro ano consecutivo, essa formação de reserva especial. Já coloquei isso para o CD, nós estamos, inclusive, já nos antecipando com alguns estudos internos em o que é que o regulamento diz, né? Porque temos, sim, o que é que eu coloquei para o CD em algumas reuniões passadas, olha, tem um problema diferente que se avizinha aqui para o final do ano, para o início do ano, que é a discussão de distribuição aqui de resultados para o REB. A gente estava falando de equacionamento, né, e aqui é outra situação. Então, tem todo um regramento em que ele diz que essa distribuição tem que ser feita
salvo engano, em 36 parcelas, até em 36 meses, que pode ser interrompida caso essas reservas reduzam, deixem de ser constituídas, aí ela suspende, para e só volta depois que ela consegue voltar novamente ao patamar lá da sua reserva especial. Então, tem um regramento que eu pedi para a equipe técnica tudo já ir nos preparando, porque sim, a gente vai ter esse problema bom para debater e discutir para os assistidos do REB, a partir do próximo ano. Esse ano faz o terceiro ano consecutivo de reserva especial. Ok, respondido. Ricardo, então, Eu vi muitas perguntas aqui quer sobre fazer uma pergunta? Ah, contencioso. tem. O Sobre... Valfrito também quer perguntar. por favor. Ricardo, na verdade, quero fazer duas colocações. A primeira é pedir desculpa para você na nossa reunião lá com as federações. Achei indelicado a forma como foi falado por outro colega, né? E eu me senti mal de estar na reunião por aquilo. Então, fique registrado aí, né? Não, tranquilo. E com relação aos resultados, são bons, nós gostamos bastante. Só queria que você desse uma palhinha para nós com relação ao contencioso, né? Que você não falou naquele dia, e hoje seria uma oportunidade boa. Sim. Contencioso, Valfredo, até ontem também numa outra reunião que nós tivemos, para a Divocef, estava junto, até falei isso para eles. Foi muito positivo, né? Nós assinamos ano passado o acordo, né, que chama Acordo Operacional, que é o aditivo àquele acordo lá de 2013, incluindo alguns outros pontos, né, principalmente CTVA, que estava de fora. Aí depois ficou para concluir, para dar andamento, um outro termo que a Caixa chama de ANS, que é Acordo de Nível de Serviço, onde ela operacionaliza todo o fluxo, descreve todo o fluxo, e nós conseguimos assinar com a Caixa agora em março, se não me engano, depois de muitas idas e vindas. Então, está tudo pronto, tudo certo, mandamos os arquivos para eles, mandamos todos os processos, estamos encaminhando os processos. Agora, essa análise por parte da Talento, por parte da Caixa. Estou preocupado, isso eu coloquei na reunião ontem, colocando aqui para você, e tenho tratado, ontem tratei, inclusive outros meninos da Divocef que estavam na reunião já foram lá na Caixa conversar com o GNE, que é o nosso diretor jurídico, que também está numa situação provisória, ele não é o diretor ainda definitivo, também isso termina atrapalhando, porque quando você está num cargo provisório, né, você fica com muitos receios enfim, de dar alguns encaminhamentos e tal. Mas ele tem sido bem receptivo, a equipe embaixo técnica que eu sinto que está mais, não está evoluindo na velocidade que eu gostaria que tivesse. Estou preocupado, porque já estou em junho, né? Passou 6 meses. Então, mas está na minha pauta diária, conversando com a empresa, tratando, mandando os processos, vendo o que é possível. Houve uma denúncia do TCU, tá? Não sei se vocês souberam. Foi isso também, parou, fez com que alguns colegas da Caixa parassem tudo para poder. Porque só para vocês terem ideia, tem uma denúncia no TCU, levada para a Audibanco, está lá, está sendo analisado, em que coloca que esse acordo só a Caixa que está participando e os participantes não vão participar, não vão entrar com a cota parte, que ele é um acordo ilegal, sabe? Um acordo que não é um acordo certo. Então, mas a gente sabe, entende que isso não é verdade. Isso que eu falei para a Caixa, olha, nós estamos fazendo alguma coisa de errado? Não, vocês têm convicção disso? Porque eu tenho. E os advogados da Caixa, não, nós também. Então, pronto, então não precisa parar, esperar esse negócio do TCU para poder a gente continuar andando aqui. Vamos continuar andando. Que nós vamos ter mais dor de cabeça, mais trabalho para responder, para passar informação, mas enquanto isso a vida segue. Eu tenho convicto de que nós não estamos fazendo nada errado. Então, eu não vejo por que não dar prosseguimento na celeridade que nós queremos, né, que a gente precisa. Então, eu tenho tratado disso. Ontem, inclusive, ficou acertado da gente procurar uma data aí na semana que vem para fazer uma reunião com a área de pessoas, que é a área que intermedia a gente lá na Caixa, conosco, com a área jurídica da FUNCEF e com o jurídico da Caixa, para tentar ver onde é que está travando, para poder dar sequência na análise dos processos que a gente está encaminhando. Mas está no nosso radar, está na nossa luta do dia a dia e precisamos avançar.
mais ainda com a Caixa.